Então, as salamandras da ordem Caudata, só recapitulando, foram, até o momento, descritas 360 espécies, são animais bastante pequenos, comparadas a outras espécies. A ocorrência em regiões temperadas e tropicais, eles são sempre embaixo de folhas, de pedras e próximos a ambientes úmidos. Os membros são pequenos, em ângulos retos ao corpo, e a sua alimentação são carnívoras. Também a temperatura corpórea vai estar regulada em relação à temperatura do ambiente. E se vocês observarem uma salamandra se movimentando, elas se movimentam bem lentamente. Então, elas não têm alta capacidade de correr, digamos assim. E isso se deve à baixa taxa metabólica das salamandras. Quanto ao seu comportamento reprodutivo, a fecundação ela é interna, com resgate do espermatóforo. A fêmea ela fica localizada atrás do macho e o macho ele se prende da cabeça da fêmea e ele libera uma bolsa com os espermas, uma bolsa, o esperma, e a partir daí ele puxa a fêmea e ergue o corpo para que essa bolsa espermatófora entre no, no canal da fêmea e a partir daí a fêmea ela fecunda esses ovos. Outro comportamento reprodutivo nas espécies aquáticas, que elas precisam em plantas próximas às margens, em massas filamentosas. Enquanto que na comportamento reprodutivo é internamente, tá? Então, na fêmea é que vai ocorrer esse processo todo. Nas espécies terrestres das salamandras, observem que varia de espécie para espécie. Então, eu estou mostrando para vocês algumas variações, mas sempre com dependência de ambientes úmidos. Nas espécies terrestres, esses ovos eles são depositados em agrupamentos pequenos, em troncos e em pequenas cavidades presentes no solo. Algumas espécies vão ter desenvolvimento direto, ou seja, ao, diferindo apenas em relação ao tamanho. Nas salamandras também ocorre um processo chamado de pedomorfose, em que o processo de desenvolvimento ele não se completa e os indivíduos eles, apesar de chegar ao estágio adulto,
morfológica que era juvenil em seus ancestrais. E que espécies são essas que a gente pode exemplificar como espécies perene-branqueadas? Que elas não ainda esse processo evolutivo e o Necturus masculosus ambiciosus. Eles parecem, se assemelham a indivíduos juvenis, apesar de já terem capacidade reprodutiva, já o aparelho reprodutivo já maduro, desenvolvido para tal. Então, eles têm umas características de formas, de tamanhos muito diversas. Eles também têm um hábito de vida fossoriais ou aquáticas, então eles ficam escondidos embaixo de folhas, de pedras, mas sempre próximo a esses ambientes úmidos. Os membros eles são pequenos e em ângulos retos ao corpo e também a sua alimentação carnívora. Eles são ectodérmicos, com baixa taxa metabólica. Quanto ao seu tegumento e coloração, então, possui uma pele altamente vascularizada, com grande quantidade de glândulas. A pele é mole e lisa, e tudo isso se deve a essa alta vascularização. E a presença dessas glândulas se deve por também realizarem a respiração cutânea, tá? Além, porque esse processo de conquista do ambiente terrestre ainda existe algumas dependências. Então, além da respiração pulmonar, também existem a respiração cutânea. Então, por isso que a pele ela é altamente vascularizada e com presença de glândulas que vão auxiliar nesse processo de trocas. E essa pele, ela sofre processos de mudas de tempos em tempos. A cada mês forma-se uma nova camada abaixo dessa pele existente, que já se torna velha, e ela é eliminada. E essa periodicidade dessa muda dessa pele, ela é controlada por um hormônio tiroidiano. E quanto à coloração? Então, vamos ter uma variedade imensa da coloração, viva, que vai desde viva, bem colorida, até cores mais simples. E essas mudanças de coloração vai estar relacionadas às condições
fisiológicas e do ambiente. E também a presença de cromatóforos, que ficam abaixo da epiderme e que dão essa coloração à pele desses indivíduos da ordem Anura. O seu sistema esquelético já houve toda uma transformação que vai desde o crânio largo e achatado, a região superior não recoberta por ossos, no caso dos anuros. O crânio ele articula-se com uma única vértebra cervical, depois com vértebras do tronco, e tudo isso são ajustes nesse esqueleto que possibilita uma maior capacidade de fuga, de salto. Então, a cintura pélvica ela vai se ligar ao esqueleto axial por uma vértebra sacral única. Essas vértebras caudais elas vão ser variáveis entre sapos e rãs, tendo uma única alongada e um róstulo que corresponde a uma adaptação a esse processo de locomoção. Possuem 2 pares de pernas anteriores e os dedos, que sofreram modificações para o ambiente terrestre. Então, 4 dedos anteriores e posteriores 5 dedos. A circulação, com 2 cavidades, átrio e ventrículo, nos girinos, quando ainda estão naquele processo de desenvolvimento de larval, que a respiração é branquial. Quando vai para a fase adulta, a sua respiração ela vai ser pulmonar. Logo, a circulação sanguínea parte para ter dois átrios e um ventrículo. Os átrios possuem paredes finas musculares e o ventrículo paredes grossas. Alimentação e digestão. Então, anfíbios aquáticos possuem poucas glândulas orais. A alimentação ela provém mais da água. Quanto aos terrestres, as glândulas mucosas mais numerosas vão estar na língua, que auxilia no processo de captura do alimento. Então, a língua ela se protrai rapidamente e captura esse alimento e traz para dentro da boca. A glândula intermaxilar no teto da boca, então, promove uma secreção viscosa. A língua protátil, dobrada sobre si mesma para trás. E isso possibilita um alimento lubrificado com muco na boca, a presença de faringe, esôfago, estômago, que vão ser liberadas enzimas digestivas, auxiliando nesse processo digestório. O intestino possui a maior digestão e absorção. O intestino é formado por intestino grosso, reto, a cloaca, que vai participar desses restos não digeridos, vai auxiliar em todo esse processo. E como se dá esse processo de reprodução? Então, como eu já falei para vocês, dependem ainda da água, principalmente para o processo de reprodução. Então, no momento de cópula, o macho ele pressiona a barriga da fêmea para que ela libere os ovócitos e, ao mesmo tempo, ele também libera os espermatozoides, assim fecundando-os. E nesse processo tem aí o ciclo de vida do ovo até os girinos, processo de lavos, que a respiração é branquial, então até o seu processo final de desenvolvimento na fase adulta, então ele perde essa cauda, a perda dessa cauda, e passa a viver no ambiente terrestre, mas dependendo dessa umidade. Então, aí em detalhe, esses ovos fecundados, tá? Processo de desenvolvimento,
dos ovos até chegar à fase de larva e girino até a fase adulta. Então, encerramos a nossa aula de hoje, tá? E estudem. Eu vou estar em breve enviando atividades para vocês através do e-mail. E até a próxima aula.